Olá, meus irmãos, meus amigos. Então, ontem falamos Jerusalém é o lugar mais sagrado do planeta Terra e para provar isso, precisamos voltar ao tabernáculo. Então, estamos mostrando o tabernáculo um pouquinho ontem, mais um pouquinho hoje, depois vamos mostrar o templo, depois o Domo da Rocha que está lá em Israel, em Jerusalém. Então, mostre para as pessoas, convide mais pessoas para assistir. Veja a importância, estamos tratando de fatos e de textos bíblicos. Então, o que é Israel, o que é Jerusalém e a importância de Jerusalém. Saiba, é o lugar mais sagrado do planeta Terra. Continuando o assunto do tabernáculo, como foi construído o tabernáculo? Você tem dos capítulos 25 até o 39 de Êxodo somente orientações sobre o tabernáculo. Então, do capítulo 25 de Êxodo até o 39, é somente orientações sobre o tabernáculo. Se você for para o capítulo 26, o versículo de número 30, você vai ter as primeiras informações aqui como deveria ser o tabernáculo. 26:30 diz assim, ó: então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Deus mostrou algo para Moisés, e Moisés iria levantar o tabernáculo da maneira que Deus mostrou. Isso é importante, que lá no autor de aos Hebreus, já no Novo Testamento, nós encontramos o tabernáculo celestial. Foi desse tabernáculo celestial que Moisés copiou o tabernáculo terreno. Ainda no capítulo 26, no verso de número 33, nós vamos encontrar aqui já alguns detalhes. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então havia uma divisão dentro do tabernáculo, santuário e o lugar santíssimo. Havia as pessoas que deveriam trabalhar, nós encontramos no capítulo 28, quem eram os sacerdotes, nós encontramos as vestes, todo o capítulo 28, nós encontramos no capítulo 29 já os sacrifícios, nós encontramos aí no capítulo 30 nós temos algumas informações que precisamos ler. Ele fala sobre a arca, e a arca ficava justamente naquele lugar santo, Santo dos Santos. No capítulo 30, no verso de número 4, começa aqui a trazer uma série de informações. Nós vamos ler alguns versículos aí nesta sequência. Diz assim, ó, 30, verso 4. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais, com que se será levado. E os varais fará de madeira de acácia, e os forrarás com ouro, e os porá diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, ou queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. E ele dá sequência aí falando do incenso, dá uma sequência falando. Então, se você continuar, eu não posso ler tudo aqui que eu gastaria um tempo enorme, mas até o capítulo 39, todos os detalhes do tabernáculo estão aqui registrados. Então, por que essas informações? Porque nós vamos chegar no templo, em breve agora, e depois nós vamos ver o Domo da Rocha. Então, o lugar mais sagrado naquele momento era o tabernáculo, o local onde o tabernáculo estava, porque Deus estava ali. O templo, ele será construído no local fixo. Então, o lugar mais sagrado será aquele local onde foi construído o templo. E nós veremos onde foi construído o templo. Então, é muito importante ter essas informações. E aí nós vamos descobrir que Jerusalém é o lugar mais sagrado do planeta
terra. Olha essas duas fotos aí, ó. Você vai ver o tabernáculo aí construído, aberto. A primeira porta, que é o lugar santo, onde o sacerdote entra, tem um homenzinho aí, ó, foto de um sacerdote. Então ele entra nessa primeira parte. E lá no fundo é a arca do lugar sagrado. Quando eu mostrar as fotos do Domo da Rocha, foto original lá de Israel agora, da cúpula, vocês vão ver na rocha um lugar cortado, recortado. Esse lugar recortado, ele dá as medidas exatas do tamanho da arca. Era o lugar onde ficava a arca parada, é o lugar do Santo dos Santos. Mas aguarde para ver, nesses próximos dias estarei mostrando essas fotos e esses slides para vocês entenderem porque Israel é o lugar mais sagrado. Nesse outro slide aí, ó, você tem aí o tabernáculo novamente, o Santo dos Santos lá com um véu que dividia, e a primeira parte aí com todos os equipamentos. Quando eu falar do candelabro, não agora, mais adiante, se você olhar esse desenho aí, ele tem 7 velas, ou 7 lâmpadas que era o incenso, tá? E por que lá em Israel você vê o candelabro de 9? Vou explicar isso. De próximas mensagens também vou explicar o porquê que tem o candelabro de 9, se ele era apenas 7. Nesses dias estava tendo período de Israel onde eles acendiam todas as lamparinas ali, muito interessante. Que Deus assim nos abençoe, que Deus abençoe você e toda a sua família, que você esteja debaixo das bênçãos do Eterno, que Deus sinta alegria e prazer em estar no seu lar, abençoando vossas vidas. Vamos orar nesse instante agradecendo ao Senhor. Obrigado, Pai Eterno, por mais um dia de vida, obrigado por chegarmos até aqui. Continua, Deus, nos ajudando e falando aos nossos corações. Precisamos muito do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos. Que muitas almas possam compreender verdadeiramente quem é Israel e Jerusalém. Assim eu te peço, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.